Muito bem, pessoal, vamos continuar então a nossa aula da primeira lição deste novo trimestre, da nossa classe. Estamos vendo a lição Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. No segundo tópico da lição, o título é Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Como vocês sabem, Jerusalém é uma cidade central, tanto para o cristianismo como para outras religiões. Geralmente, os olhos do mundo estão voltados para o que acontece em Jerusalém, porque pela posição estratégica de Israel, dependendo do que acontecer lá, vai ter reflexo em todas as outras cidades, em todos os outros lugares do mundo, certo? Então, Jesus exerceu, na verdade, uma boa parte do seu ministério em Jerusalém. Na época que ele viveu, Jerusalém era a capital daquela região, era o centro daquela região. E aí, como é que Jerusalém recebeu Jesus, o Filho de Deus? A gente já sabe pela história bíblica que a cidade foi muito hostil à entrada do Mestre, à chegada do Mestre. Mesmo ele tendo realizado muitos feitos, milagres, alguns dos eventos mais importantes da história de Jesus aqui na Terra aconteceram em Jerusalém. Mesmo assim, a cidade foi hostil a ele. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, certo, de coisas que aconteceram durante o ministério de Jesus, especificamente em Jerusalém. Vamos lá, então. Primeiro, Jesus nasceu em Belém e pouco tempo depois foi apresentado no templo. Isto era um fato histórico, porque toda criança que nascia naquela época precisava ser levada ao templo para que ela fosse apresentada a Deus e também às pessoas. Depois disso, mais lá na frente, quando Jesus estava com 12 anos, ele foi encontrado, se perdeu lá dos pais numa das reuniões, e ele foi encontrado dias depois no meio dos doutores, conversando com os doutores da lei, e o texto bíblico relata que ele falava de maneira que todos compreendiam e havia muita sabedoria nele. Ora, Jesus era um adolescente de 12 anos. As pessoas com essa faixa de idade naquela época não tinham nenhum valor diante da sociedade, porque eles não eram produtivos economicamente. Mas Jesus tinha, além de ser homem, ele também era Deus. Ele tinha a graça de Deus, a personalidade de Deus, a inteligência dada por Deus, e o seu discurso encantou aquelas autoridades, aqueles doutores da lei, e ele foi encontrado lá no meio deles, discutindo a lei com eles, como de igual para igual, como se fosse tão adulto quanto eles, ou até mais, porque Jesus tinha a graça de Deus, aí fazia toda a diferença. Podia ser muito mais jovem, inclusive, mas tendo a graça de Deus, onde a gente passa, onde pisa a planta do nosso pé, a gente faz a diferença. Em Jerusalém, também houve um episódio muito importante quando Jesus expulsou os comerciantes do templo. Ele chegou, esse é inclusive o texto bíblico da nossa lição, Depois vocês podem dar uma olhada aí, a lição já está disponibilizada no nosso grupo no WhatsApp. Jesus chegou ao templo e encontrou lá, ao invés de pessoas adorando a Deus, encontrou pessoas vendendo, fazendo comércio dentro do templo. Jesus ficou extremamente chateado com aquilo, porque ele sabia que aquele lugar não era adequado para aquilo. As pessoas estavam transformando a casa de Deus praticamente num banco, num lugar onde elas iam, ao invés de fazer negócios na feira, elas iam fazer negócios na casa de Deus. E ele ficou extremamente indignado, armou-se lá com um chicote e começou a expulsar e derrubar as mercadorias e dinheiro dos comerciantes, e expulsou aqueles homens todos e disse: a casa do meu pai é casa de oração, e não lugar para ficar vendendo, fazendo comércio. Lá em Jerusalém, também houve o episódio da entrada triunfal de Jesus, quando estava próximo de acontecer a sequência da crucificação. Jesus entrou montado num jumentinho, e aquela entrada, embora tenha sido num jumentinho, não houve tapete vermelho, não houve pompas, não houve circunstâncias produzidas pelo governo. Mas Jesus foi aclamado pelo povo como o Filho de Deus, como o Messias que Israel esperava há tantos anos. Por isso que se chama de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse também é um episódio muito importante na história do cristianismo, porque ele marca o início da sequência de fatos que culminou com a morte e a ressurreição de Jesus para a salvação da nossa alma, certo?
Também em Jerusalém, Jesus foi crucificado, né, como já é de conhecimento de todos nós, cumprindo então o plano de Deus, a obra redentora da salvação. E também em Jerusalém, Jesus ressuscitou. Se ele foi morto e sepultado lá, ele apareceu, né, ressuscitado, também em Jerusalém, certo? Então a gente percebe por estes fatos que a cidade marcou, a sua história foi marcada por fatos muito importantes do cristianismo, do ministério de Jesus. E mais uma vez eu volto a frisar: por onde Jesus passava, as pessoas eram marcadas por ele, tinham suas vidas modificadas de alguma forma por ele. E essa é a continuidade que nós devemos dar à obra do Senhor. Marcar também a humanidade de maneira que todos reconheçam a presença, o poder de Deus na nossa vida através das nossas ações. Boas ações não salvam ninguém, mas elas são um reflexo daquilo que você vive, da mudança que a presença do Senhor implanta na sua vida. E você precisa então passar essa mudança, passar esse novo modo de viver adiante, certo? E aí tem um destaque muito importante para nós. Mesmo sendo fiéis e obedientes a Deus, nem sempre o mundo vai nos receber bem ou vai nos entender. Às vezes o nosso comportamento como cristãos é questionado pelo mundo, né? Ah, mas você não faz isso? Poxa, mas que coisa chata ser crente, não pode nem ficar com ninguém, não pode nem ir ali tomar uma cervejinha com os colegas, se reunir num bar, não pode isso, não pode aquilo, parece que você só vive uma vida de não pode. Sendo que isso é um fato, uma consequência natural. Nós estamos seguindo a Cristo e quando eu decido seguir alguém, eu estou automaticamente renunciando outras coisas. E aí o mundo não entende, não percebe, não compreende e às vezes não aceita, né? A nossa prática de vida cristã. Só que aí a própria lição lembra, e eu trouxe aqui bem frisado para vocês, o livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, a gente faz uma paráfrase, né? Em que podemos dizer o seguinte: estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Nós decidimos seguir a Cristo, decidimos viver, ou pelo menos tentar ao máximo possível viver como ele viveu, então isto é uma grande obra. É uma coisa que demanda tempo, energia, esforço de cada um de nós cristãos. E a gente não pode parar. Só vamos parar quando o Senhor voltar e nos arrebatar e nos levar para morar com ele no céu. Enquanto isso, a nossa peleja é diária. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou cumprindo o ID do Senhor. Como você vai fazer isso? Não sei, o Senhor que vai lhe dar a estratégia. Se vai ser um pregador mesmo, desses de reunir multidões, se vai ser uma ação mais isolada com uma ou outra pessoa, se você vai ser a luz do mundo na sua casa, entre os seus parentes, se você vai ser a luz do mundo lá na sua escola ou entre os amigos da sua rua, enfim. O importante é que você tenha em mente: estou fazendo uma grande obra, estou cumprindo o ID do Senhor e eu não posso parar neste momento.